Aqui estamos mais uma vez com o programa Intimidade com Deus, um programa da Igreja Batista em Cabarugi. E a minha oração a Deus é que nesta oportunidade a palavra de Deus fale ao seu coração e que a presença de Deus se faça presente na sua vida. Eu gostaria de refletir nesta oportunidade um texto de Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17. Preste atenção no que diz o texto. E aconteceu no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela, ele disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, ou seja, o caixão, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e a sua fama correu por toda a Judéia e por toda a região. Nesta oportunidade, eu gostaria de refletir algumas coisas com você. A primeira coisa que nós encontramos aqui, o personagem, uma mulher viúva que agora perde seu único filho. Vamos ter algumas coisas que eu gostaria de chamar a tua atenção nesta oportunidade. O olhar de Jesus, e Jesus, a sua compaixão, e 3 atitudes que Jesus tomou para com esta mulher. Você imagina bem, uma pessoa perde o seu único filho. E esta mulher era uma pessoa muito bem conhecida na sociedade, porque diz o texto registrado por Lucas, em detalhes, que uma grande multidão a acompanhava. Mas quando chega à porta da cidade, aquela multidão que levava o defunto, vinha Jesus com seus discípulos e também uma grande multidão que o acompanhava. E quando Jesus olha para aquela mulher, o olhar de Jesus, eu quero dizer a você nesta hora que o olhar do Senhor Jesus está sobre você. Talvez você não esteja agora passando pela situação que aquela mulher passou, vivendo o que ela viveu, não perdeu nenhum ente querido, nenhum familiar, mas você talvez esteja passando por situações adversas na sua vida. Eu quero te dizer que nesta oportunidade Jesus diz a você: não chores, Ele está olhando para você. E Jesus diz no texto que Ele teve uma íntima compaixão daquela mulher. E essa palavra no seu original grego é aquela palavra que traz o significado de dores entranháveis, ou seja, aquilo que vem lá da alma, lá do âmago do ser. E todas as vezes que Jesus sentiu compaixão, Ele operou um milagre. Então Jesus teve íntima compaixão desta mulher, que agora estava só. Mas Jesus, Ele não é um sentimentalista. Não, Ele olha, Ele sente compaixão e Ele age. E Ele agiu na vida dessa mulher. A primeira coisa que nós vamos encontrar aqui, a primeira atitude foi o olhar de Jesus. A segunda atitude foi Jesus cheio de compaixão. E depois, quando aquele que disse não chores, Ele fala a mim e a você agora, não chores. Ele tem o poder de mudar a situação. Ele é o autor da vida. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e Ele nos fez para não passarmos pela experiência da morte. É tão terrível a morte que foi necessário que Jesus Cristo assumisse forma humana em nosso lugar para nos livrar da morte. Porque morte é separação, foi consequência do pecado. E hoje existe a morte física em segundo plano, porque a morte que aconteceu foi a morte espiritual. O homem separou-se de Deus, porque morte vem do grego thanatos, que significa separação. Então Jesus, o autor da vida, não nos fez para passarmos pela morte. E a Bíblia é tão clara quanto a isto, que há 2 personagens na Bíblia que não passaram pela morte. O que é que eu quero dizer com o que a Bíblia nos diz com isto? É o seguinte: Deus já tinha um plano para levar o homem para a eternidade, sem passar pela experiência da morte. Mas veio o pecado,
e como consequência a morte. E aqui está a morte, a consequência do pecado na vida desta mulher, na vida destas pessoas, de todos nós que passaremos pela morte. E Jesus veio para nos dar vida, não só no tempo, mas na eternidade. Então Jesus diz para aquela mulher: não chores, não chores. E imediatamente Jesus toca aquele corpo. Ele quebra todo o protocolo religioso. Não podia um judeu tocar um defunto. O que eu quero dizer a você é que Jesus toca o intocável. Jesus vê o que nós não vemos. Mas ele não fica só no olhar. O olhar dele gera atitude de amor, compaixão e poder. Ele diz, ele toca aquele caixão, que para nós o texto fala o esquife, ele toca o caixão, olha para aquele jovem e fala: jovem, eu te digo, levanta-te. E diz o texto que o defunto começou a falar. Gente, é impressionante, eu fico a imaginar a atitude daquela multidão que estava indo enterrar aquele jovem. Jesus é o autor da vida. Ele libera uma palavra de vida a você agora. Talvez você está achando que a sua vida não tem mais jeito, que não tem mais, não tem o que fazer. Eu quero dizer a você que Jesus olha para você agora, ele te diz uma palavra: não chores, e ele te diz: levanta-te. E eu digo a você nesta hora: levanta-te em nome de Jesus. Levanta-te desta depressão, levanta-te dessa situação de miséria espiritual, miséria existencial, esperando a morte, achando que a morte é a solução. Não, a morte é a solução para aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador. Porque aquele que está em Cristo não morre, ele passa do tempo para a eternidade, ele muda de pátria. Mas se você ainda não tem Jesus, e imagina que a morte vai te dar a solução, não vai não. Mas eu digo a você nesta hora, você que está desesperançado pelas circunstâncias, pelas adversidades da vida, Jesus olha para você e manda te dizer: levanta-te. Então eu digo a você: levanta-te em nome de Jesus. Seja qual for a situação, isto não é religião, meu amigo, minha amiga, isto é fé naquele que pode todas as coisas, Jesus Cristo, Senhor, Senhor nosso, autor da vida, consumador da vida. Ele, por isso, neste momento, ele olha para você, ele quer que você olhe para ele com os olhos da fé, os olhos da alma, e ouça a sua palavra e se levante em o nome de Jesus. Eu declaro a você uma palavra de vida nesta hora, e que o temor de Deus venha levar você a glorificar o nome do Senhor. Eu gostaria de orar nesse momento, para que você recebesse a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, louvamos-te pela tua palavra, louvamos-te porque está diante de nós aquele que diz: não chores, mas está diante de nós aquele que pode, que muda a história, aquele que toca o intocável, aquele que para ele não existe exclusão, mas só existe inclusão de pessoas no reino dos céus. Por isso, nesta hora, Senhor Jesus, visita esta pessoa que está aflita, angustiada, depressiva, achando que a morte é a solução. Jesus, Espírito Santo, convence da justiça, do juízo e do pecado. Convença de que é em Jesus a vida, que basta crer e ouvir a palavra e colocar-se de pé e dizer: Jesus, eu estou aqui, tem misericórdia de mim. Jesus, receba esta pessoa, interfira na vida desta pessoa, salve-a, este homem, esta mulher, esta vida que imagina que a morte é o fim. Não é. Jesus, salva da morte, é temporal e eterna, e eu oro em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer-te por estar nos acompanhando e fazer um convite a fazer uma visita à igreja que se congrega em Camurugi, no templo chamado Igreja Batista em Camurugi. Mas igreja é gente, igreja não é uma casa, não é uma instituição, igreja é gente, eu e você. A nos reunirmos, nós nos reunimos toda quinta-feira às 19 horas, domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas. Faça-nos uma visita, estaremos anunciando a você a pessoa de Jesus, não uma religião, mas Jesus, o Filho de Deus, que tem misericórdia da minha vida, da sua vida, e que é o Senhor da minha e da sua vida. É a minha oração a Deus. Que Deus te abençoe.